Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar prosseguimento a mais um treinamento, mais um módulo do treinamento, né? Hoje a gente vai falar sobre a estrutura de um projeto feito em Delphi, né? Eu comentei com vocês em relação ao ambiente de desenvolvimento do Delphi e a linguagem propriamente dita, né? Há um tempo, né, atrás, quando estava basicamente na versão 7, tem bastante tempo, né? Existia uma dúvida sobre qual a linguagem de programação que você utilizava, né? Muitos falavam, eu programo em Delphi, né? Eu programo em Object Pascal. Na verdade, o Delphi, ele utiliza a linguagem Pascal, né? O início de tudo foi a linguagem Pascal. Quando era utilizado uma linguagem procedural, né? Linguagem que era formada por procedimentos, por funções, mas tinha uma organização sequencial e alguns desvios, né? Mediante o uso de funções, de procedures, enfim. Com o advento da programação orientada a objeto, que no caso o Delphi foi fundado nisso, né? Foi baseado nisso, a linguagem orientada a objeto, surgiu essa dúvida, o programa em Delphi ou em Pascal. Na verdade era Object Pascal, hoje tornou-se mais a linguagem Delphi, né? Por todo essa gama de recursos. Minha opinião, a linguagem continua sendo Object Pascal, né? Porque o Delphi não seria uma linguagem, o Delphi seria um ambiente de programação, né? Uma ferramenta RAD, onde você programa o Object Pascal. Você pode fazer um programa utilizando um bloco de notas e compilar, utilizando o compilador do Delphi, mas a essência da linguagem é o Object Pascal, tá? Então, o que o Delphi vai fazer por você? Ele vai te ajudar a ter produtividade, né? Porque para você fazer um programa em Object Pascal, mas vamos utilizar aqui o termo Delphi, né? A linguagem Delphi. Para você fazer um programa usando Delphi, você precisa ter, você vai ter os formulários, né? Quando o programa tem telas e tal, você vai ter os formulários, você vai ter as units, né? O código-fonte dentro das units, enfim, toda a parametrização do seu programa, né? E todos os arquivos gerados, né, por um programa feito em Delphi, né, eles são arquivos texto, arquivos que você pode abrir com um bloco de notas, com qualquer aplicativo que abra um TXT da vida, porém com extensão diferente, dfm.pass. E é isso que eu quero mostrar aqui agora para vocês, como que vocês fazem para identificar os arquivos utilizados pelo Delphi. Primeira coisa que a gente faz quando vai começar um projeto, é criar a pasta, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, aqui, desenvolvimento, Delphi, vamos pegar aqui, vamos pegar aqui no temp mesmo, tá? Então, vou criar uma pasta aqui, teste projeto, certo? Então, teste projeto é a nossa pasta que a gente vai gravar o nosso projeto. Então, eu já começo aqui, sem antes fazer nada, a salvar a estrutura do projeto. Lembrando que eu venho aqui em Save As, né? Ele não tem nada ainda. Vou pegar aqui, File New, Windows SL Application, iniciar um projeto, né? Então, caiu a minha tela aqui, eu já vou salvar essa tela, já vou salvar esse projeto, ok? Então, eu vou vir aqui, Save All,
né, que eu vou salvar tudo que não tiver salvo eu vou salvar, então temp teste projeto aqui, tá? E esse primeiro aqui, vamos dar o nome de o main, que é o principal, fmain na verdade, fmain. Essa nomenclatura, por exemplo, a gente utiliza F para quando existe um formulário atrelado àquele código, ou o U quando são simplesmente blocos, funções de bibliotecas, né, criadas por nós. Tá, eu vou explicar daqui a pouquinho. Eu vou botar um fmain aqui e vou salvar. O próximo passo, ele pede para salvar o projeto em si, tá? Que é a extensão dproj. Então aqui, ó, esse projeto vai chamar teste projeto, ok? Vamos salvar, tem espaço no meio, então save project s, teste projeto, beleza, tá salvo. Então tem aqui, ó, teste projeto, ok? Vamos criar um novo formulário aqui. Olha, eu entrei com Windows SL Application, ou seja, um projeto novo, tá? Eu vou criar agora um formulário novo, uma tela nova, né, por assim dizer. Então, VCL Form Delphi, né, criei aqui em Unity 2. Então, esse aqui eu vou dar um Save As, por exemplo, F principal, né, fmain, então F cadastro, ok? F cadastro, salvar. Então, os meus formulários estão salvos. Vamos ver como é que ele gravou lá na minha pasta. Então eu tenho aqui, olha, teste dpr, teste projeto dproj, teste projeto.dproj.local. Então o que me interessa aqui? Esse dproj é o arquivo que vai armazenar todas as definições de projetos e todas as suas especificações, né? Todas as configurações do seu ambiente, as configurações do seu projeto, enfim, aquilo que o Delphi precisa para interpretar. O teste projeto DPR, ele é o arquivo base desse dproj. Tá? Antes de uma determinada versão, não estou me lembrando qual versão exatamente agora, mas só existia o DPR, não tinha o dproj. O dproj veio nas versões mais atuais, de todas as versões XE para frente. Tá? Dproj local são as informações do seu ambiente local ali, do projeto. Porque, por exemplo, você pode ter um componente numa pasta e outra pessoa pode ter o mesmo componente em outra pasta. Na hora de compilar, vai dar a mesma coisa, porém em lugares diferentes. Isso pode dar um certo conflito esse trabalho em equipe. O ideal é você ter a mesma estrutura de diretórios, o mesmo local para toda a equipe, para buscar do mesmo lugar. Então, a gente vai demonstrar também o que a gente precisa preparar do Delphi para trabalhar em equipe, né? O local onde vai ser gravado, o que você precisa fazer para não dar conflito de gravação, enfim, o trabalho efetivo em equipe, tá? E agora, onde eu queria chegar. Você vê que eu tenho dois formulários. O primeiro formulário é fmain e o segundo formulário é fcadastro. Então, eu tenho, para cada um desses formulários, eu tenho um arquivo dfm e um arquivo .pas. Então, se você observar bem aqui, ó, se você observar bem aqui, ó, fcadastro.pas, fcadastro.dfm, tá? Eu tenho, para a tela de cadastro, eu tenho esses dois arquivos aqui. E, mesma coisa, fmain.pas e fmain.dfm, tá? O que é esse dfm? Dfm nada mais é do que Delphi Form, certo? E o .pas é de Pascal, certo?
esse ponto .pass indica o código-fonte que gerou no caso, toda a codificação aqui, que tem os meus procedimentos, as minhas definições armazenados dentro desse arquivo .pass. E o DFM são as informações de tela que o Delphi armazenou para mim. Então, se a gente for buscar aqui, ó, fmain.pass, vamos abrir aqui, olha, com o bloco de notas, tá? Bloco de notas, tá aqui, ó. É um texto comum. Se eu fizer alteração aqui, colocar qualquer coisa aqui, ó, isso aqui, vou salvar. Na hora que eu vim aqui no Delphi, ó, ele vai me perguntar, ó, módulo fmain.py time date changed, reload, ou seja, houve mudança na hora e na data do arquivo. Reload? Sim. Quando dou um F12 aqui, as minhas alterações aqui, ó, que eu fiz. Então, é um arquivo texto normal, como qualquer um outro, né? Porém, com, lógico, definições, comandos, enfim, coisas exclusivas do Delphi. E o DFM também. Então, vamos pegar aqui esse fmain DFM e vou abrir com o bloco de notas, né? Aqui, ó, tá aqui o meu DFM. Então, o que ele está me dizendo nesse DFM? Que eu tenho um objeto form1, que é do tipo tform1, né? Onde as propriedades desse objeto, propriedade left igual a 0, top igual a 0, capture igual a form1, né? E assim por diante. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, no caption do principal, então vou colocar aqui formulário principal. Vou salvar e vou voltar para o Delphi. Também é a mesma coisa. Olha, foi alterado, recarrega. Observe aqui no form1. Então, se eu dou um yes, ele vai mudar para mim. Ele vai mudar aqui, ó, formulário principal. Ainda aconteceu que eu usei uma outra tabela de códigos de caracteres no bloco de notas, por isso que deu essa diferença aqui do caractere, o acento, né? Então, mesmo assim, ele mudou o título do meu formulário, certo? Então, isso para mostrar que tanto o DFM quanto o .pass, eles são arquivos texto comum, né? Que você pode manipular. O que acontece se eu vier aqui, vou colocar aqui um botão, nesse botão, vou dar só aqui um show message teste, tá? Teste, beleza. Então, como eu fiz, o VCL vai ser só o Windows mesmo. Então ele cria aqui a primeira pasta como a plataforma que eu escolhi. Dentro dessa plataforma, qual vai ser a forma de buildar o meu programa, o meu projeto? Como eu vou fazer um build desse projeto? Eu vou fazer um build em debug ou em release? Lembra na aula passada que eu estava falando sobre compilador, sobre debugs, breakpoints e tal? Então, o debug, o modo debug, o build em modo debug, vai armazenar as informações necessárias para poder depurar o programa. Já o release, aqui, é quando eu já estou com tudo pronto, tudo testado, eu vou distribuir ao cliente. Por que eu escolho release? Porque as informações de debug não vão no executável, e isso diminui o tamanho do executável, faz com que o programa fique mais enxuto também. O debug só é usado em modo de desenvolvimento, quando você precisa saber o que está acontecendo. Então você vê aqui, ó, se eu escolher release aqui e dar um project build aqui, ó, né, e mandar executar, ó, tá rodando em modo release. Quando eu vir aqui, olha, ele criou uma pasta release, dentro da pasta release o exe.
Então eu tenho as duas, dentro da plataforma Win32, as duas pastas, debug e release. Tá? Bom, mas imagina só eu ficar, aqui eu tenho 12 units e um projeto, né? Imagina só ficar tudo junto nessa mesma pasta. Então o ambiente Delphi permite você a configurar, a separar os seus arquivos, tá? Deixar os arquivos fonte numa pasta, deixar os arquivos de compilação em outra, o executável em outra, enfim. Separar na hora de compilar, sem você precisar fazer muita força. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa, novo, pasta, vamos criar as pastas aqui, por exemplo, src para source, que são os fontes, tá? DCU vai ser a pasta que vai gerar os DCUs, todos os DCUs vão para ali, e a pasta bin, de binary, é o executável, ou seja, o executável, ao invés de vir aqui em cada pasta, ele vai direto para aquela bin aqui. Então, eu posso aqui tirar o Win32, que eu não preciso desses arquivos, ele vai gerar de novo. E o que é que eu faço agora? Como o Delphi já tem uma referência desses arquivos nessa pasta temp teste projeto, no caso eu vou ter que mover esses arquivos aqui para dentro de source. Só que aí o Delphi vai perder a referência aqui. Então, primeira coisa, os arquivos estão aqui gravados, certo? Presta muita atenção nisso. Eu vou vir aqui, vou fechar tudo, primeiro, garantir que eles estejam fechados. Vou vir aqui no Project, Remove from Project, e vou marcar os dois aqui, tá? Removi os formulários, então não tenho mais nem um formulário na minha pasta. Vou vir aqui nos meus arquivos, aqui ó, esses quatro, fmainpass, fmaindfm, fcadastro dfm e fcadastro pass. Vou mover para dentro de source. Sumiu, ele está aqui dentro. Então, está separado. Venho aqui agora no projeto, Project, Add to Project, e vou apontar aqui o src, ele vai mostrar somente os pontos pass, porque ele já vai chamar, já vai carregar os dfm que estiver anexado para cada unit, ou seja, para o fmain.pass ele vai chamar o fmain.dfm, para o fcadastro.pass ele vai chamar o fcadastro.dfm, tá? Então marco os dois aqui, tranquilo, então estão aqui os dois forms, sem problema nenhum, e salvo o meu projeto, tá? Então fiz essa primeira operação aqui, separei os fontes do projeto, o arquivo de projeto vai ficar no raiz aqui. Se você porventura quisesse criar uma pasta só para projeto, beleza, mas dessa forma já fica bacana, já fica bem visível e mais nítido, mais simples, né, a organização. Bom, DCU está vazio e bin está vazio. Agora vamos falar para o Delphi organizar essas pastas para você na hora de compilar, porque é na hora que faz a compilação que ele faz essa organização. Então aqui em Project Options, eu tenho aqui dentro de Delphi Compiler, Compiling, não, acho que é link, não, Application, cadê, onde que é? Delphi Compiling, aqui mesmo. Dentro de Delphi Compiling, eu tenho aqui, olha, Output Directory. O que é o Output Directory? É a pasta onde vai gerar o executável para mim, tá? Ou seja, ele vai gerar dentro, aqui no caso, ele está configurado para o seguinte, o que está em $platform são palavras reservadas do Delphi, são variáveis do Delphi, perdão, são variáveis do Delphi. Então, onde está $platform, entre parênteses aqui, é uma variável que vai conter a plataforma que você está compilando. E config
é o config de build da sua aplicação. Tá certo? Então aqui, Platform Config, se você está fazendo o Windows 32 Debug, então vai ser o Windows 32/debug. E no caso aqui, o ponto, antes aqui o ponto barra, indica a partir da pasta padrão do projeto. Então, se é a partir da... você, no caso, vai retornar um nível de diretório e vai criar esse Platform Config aqui. Tá certo? Então, no nosso caso, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma pasta, eu vou mandar isso aí para a nossa pasta bin, certo? Só bin. Vou criar na nossa pasta bin aqui, ok? Search Patch, ele vai apontar para qual pasta ele vai buscar o meu código-fonte. Porque, por padrão, ele busca no diretório do projeto. Tá certo? Por padrão, ele busca no diretório do projeto. Como eu mudei o padrão do projeto, coloquei os fontes na pasta src, de source, ele obrigatoriamente tem que saber onde procurar. Então, ele busca debaixo da pasta source, em todos os subdiretórios que estiver ali embaixo. E a Unity Output Directory, ele vai armazenar para mim todos os arquivos que serão compilados, os DCUs, então, para minha pasta DCU. Beleza? Então, onde que ele vai fazer isso? O Windows 32 Platform o target Windows 32, aqui está em release, mas eu quero na parte de debug, né? Eu fiz aqui no release, tá? E vou fazer na área de debug. Poderia fazer aqui em All Configurations, também não tem problema nenhum, você pode até fazer aqui. Então, bin, Search Patch, src e Unity Output DCU, tá? Então, assim, eu tenho uma configuração para cada alvo, para cada destino. Ou seja, eu posso ter uma configuração para debug release Windows, posso ter uma configuração somente para o Windows em debug e outra configuração somente para o Windows em release. Isso te dá N opções de configurar o seu ambiente do projeto da forma como você bem entender. Eu vou colocar aqui em All, porque não vai mudar nada, e vai fazer a geração aqui na pasta bin, na pasta source, na pasta DCUs. Vamos salvar, Ctrl F9. Então vamos ver como ficou aqui, olha. src continua aqui, DCU, olha, as units DCUs estão aqui e bin está aqui, certo? Então, se eu escolher aqui agora debug, vou compilar, então, mesma coisa, está lá o DCU, está aqui, e o bin também está aqui. O que é que você ganha com isso? Organização, tá? Você pode muito bem fazer da seguinte forma, aqui dentro do source, você pode ter, por exemplo, uma pasta com os módulos financeiros, você pode ter... Cadê o novo aqui, meu filho? Eita! Botão direito, é esse menu. Você pode ter faturamento e pode distribuir o seu código-fonte nessas pastas da forma como você quiser. Quando você informa aqui no Project Options que o Search Patch vai estar aqui dentro de Windows Platforms, o Search Patch vai estar dentro daquele diretório Source, tudo que tiver abaixo dele ele vai ver também, ok? Então, a organização que a gente fez foi essa, e aí a gente se compila, né? E ele já vai gerar, eu já sei que o que eu preciso está dentro de bin, então, manda ver. Isso facilita também com o trabalho em equipe, porque DCU você não precisa mandar, você só precisa mandar o src. Bin também você não precisa mandar,
porque mandar que eu digo para um repositório externo, né, um repositório remoto, no caso do SVN, do GitHub, enfim. Você só tem que mandar para os analistas, para os programadores, o projeto e os fontes, certo? Então, você com isso separa, ia dizer o joio do trigo, mas é muito radical, mas separa aqueles arquivos temporários que você não precisa manter e os seus fontes, que é o que você realmente precisa, tá certo? Então isso vai facilitar, vai te ajudar muito em relação à organização do seu código. Quando eu falei para você sobre as variáveis do Delphi, onde é que elas estão? O Delphi tem um recurso aqui muito interessante, a ideia do Delphi, né? Que é o seguinte, você quer saber onde fica a configuração das variáveis de ambiente, né? Então eu sei que vim aqui, Options, Tools, Options. Lembrando que Tools, Options é para o ambiente do Delphi como um todo. E o Project Options aqui é para o projeto, são definições do projeto. Então quando você vem aqui, por exemplo, Tools, Options, né, você não sabe onde está o que você quer procurar. Nessa caixinha aqui, você pode digitar o que você quer. Ó. Environment. O que tem de environment? Environment Variables. Está aqui. Ele já vai direto no menu que você quer. Você pode fazer aqui também de uma forma mais ampla, aqui na barra de título do Delphi. Então você digita Environment. O que tem? Mesma coisa. Então você clica aqui, ele já vai para o menu que você precisa para alterar, para pesquisar. Então está aqui, ó. Bom, aqui você vê as variáveis de ambiente do sistema operacional, né, e do próprio Delphi também, que dá para mesclar uma coisa e outra, né? Então aqui Program Data, Program Files, né? A gente tem outras variáveis aqui também, Computer Name, igual já tinha falado, já tinha mencionado, BDS, BDS Bin, Catálogo Repository. Então, assim, são variáveis que você pode obter de dentro do seu programa e utilizar da melhor forma, da forma que lhe convier, né? Então, aquelas variáveis utilizadas na hora da compilação, elas podem ser utilizadas também dentro das configurações do seu projeto. Ou seja, aqui dentro de Project Options, onde você tem aqui, olha, na compilação, no Output Directory, aqui estava $platform $target, se não me engano era isso. Então, a gente tem aqui duas pastas personalizadas, um que vai armazenar o target, outro que vai armazenar a plataforma que você está compilando. Aqui a gente simplesmente fixou para bin, src, de source e DCU, que são as units compiladas do Delphi. Beleza? Então, gente, por hoje é isso, algumas dicas da própria ideia do Delphi. Então, vocês podem pegar os projetos, os que a gente fez, os que vocês fizeram também por conta própria, fazer uma reorganização para deixar eles mais clean, mais limpos, né? Fáceis de qualquer um que pegar ali o seu projeto poder identificar e saber o que fazer e saber onde procurar. Essa é a intenção de todo bom programador, fazer de forma pensando em que outra pessoa possa vir pegar o seu código-fonte, ler e fazer alguma coisa em cima daquilo ali, ou simplesmente dar continuidade, porque esse é o objetivo de um trabalho feito em equipe. Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, gente. Até mais.